Eu nunca amei o Tiago, amava a vida que ele me proporcionava. Ele é demasiado aborrecido para perceber o que se passa. Ao ler esta mensagem no ecrã do tablet da minha esposa, não senti dor. Senti frio. Ela pensava que eu era apenas um marido amoroso e desatento. Esqueceu-se que eu ganho a vida a detectar mentiras. Naquele momento, o meu casamento morreu, mas o meu jogo estava apenas a começar. Sempre considerei uma ironia cruel o facto de eu, um dos terapeutas familiares mais requisitados de Lisboa, não ter conseguido prever o colapso do meu próprio casamento. Os meus clientes pagam milhares de euros para que eu os ensine a ver as fendas nas suas relações, mas eu fui cego dentro da minha própria casa. Tudo mudou numa terça-feira, quando a rotina matinal se transformou no início da minha guerra pessoal. A Sofia, a minha esposa, saía à pressa para uma reunião na sua agência de marketing e deixou o tablet na bancada de mármore da nossa cozinha. Normalmente, respeito à privacidade é a base da minha profissão e dos meus princípios. Mas naquela manhã, o ecrã iluminou-se e a notificação que surgiu fez o tempo parar. Não era um simples desejo de bom dia. Dizia, ele ainda não desconfia de nada? Quero ver-te hoje, estou farta de te dividir com ele. O meu coração pareceu falhar uma batida, mas a minha mente, treinada por anos de prática clínica, entrou instantaneamente em modo de análise. Não fiz uma cena, não atirei o tablet contra a parede. Fiz o que faço melhor, tornei-me um observador. Introduzi a palavra passe, a data do nosso casamento, que banalidade, e abri o histórico de mensagens. O que vi não foi apenas uma traição, foi um assassinato meticulosamente documentado da minha autoestima. Durante os últimos 3 meses, a Sofia vivia uma vida dupla. Mas o pior não foi o facto físico da traição, foi a crueldade emocional. Ela gozava comigo. Escrevia que os meus toques lhe eram desagradáveis, que as minhas conversas sobre o futuro a aborreciam de morte, que eu era para ela apenas uma conta bancária estável enquanto ela procurava paixões verdadeiras. Li aquilo tudo ali, parado no meio da nossa cozinha impecável com vista para o rio Tejo, e senti o amor por aquela mulher esvair-se gota a gota, dando lugar a uma fúria gélida. Continuei a percorrer a conversa até chegar às fotografias. E foi aí que levei o primeiro verdadeiro golpe, aquele que me tirou o ar. Na fotografia não estava apenas um amante aleatório. Era o Bruno. O homem que se sentara no meu consultório há 2 anos. Um paciente a quem tentei ajudar a salvar o casamento após a traição da esposa, mas que desistiu da terapia, acusando-me de incompetência. Ele prometeu, na altura, que um dia eu entenderia o que é a verdadeira dor. Eu pensei que fossem palavras de desespero, ameaças vazias de um homem quebrado. Agora eu entendia, aquilo não era um caso passageiro. Era uma operação planeada. O Bruno encontrou a minha esposa, seduziu-a usando as mesmas fragilidades de que eu talvez tivesse falado nas minhas palestras, e transformou-a numa arma contra mim. A Sofia não era apenas infiel, tinha se tornado um peão na vingança de alguém, sem sequer se aperceber. Ela escrevia-lhe sobre como passamos o fim de semana, e ele respondia com sarcasmo, deliciando-se com o facto de estar a destruir a vida do seu antigo médico a partir de dentro. Ouvi o som da chave na fechadura. A Sofia tinha voltado, provavelmente lembrando-se do aparelho esquecido. Tive um segundo para tomar uma decisão. Podia ter feito um escândalo ali mesmo, colocar as cartas na mesa e expulsá-la. Mas isso seria demasiado fácil. Seria emocional, e as emoções são uma fraqueza. O Bruno queria que eu sofresse, que eu quebrasse. Em vez disso, bloqueei o ecrã do tablet, coloquei-o exatamente no mesmo sítio onde estava e voltei-me para a máquina de café. Quando a Sofia entrou na cozinha a correr, ofegante e assustada, eu estava calmamente a servir café. Ela agarrou o tablet, apertou-o contra o peito e sorriu nervosamente, perguntando se eu tinha visto alguma mensagem. Olhei-a diretamente nos olhos, aqueles mesmos olhos que me mentiram durante 103 dias seguidos, e sorri com o meu sorriso profissional e tranquilizador. Disse-lhe que tinha estado ocupado a ler as notícias. Vi a tensão abandonar os seus ombros. Ela acreditou. Ela pensava que estava segura. Naquele momento, percebi que o nosso casamento tinha acabado, mas a nossa história estava apenas a começar. Eu não seria vítima.
Eu seria o realizador da queda deles. Decidi não dizer uma palavra. Iria desempenhar o papel de marido ideal, talvez um pouco distante, enquanto reuniria cada prova, cada fotografia, cada recibo. Vou fazê-los acreditar que estão a ganhar, para que o golpe final seja devastador. Sentei-me à mesa, bebi um gole do café amargo e, pela primeira vez em muito tempo, senti uma estranha calma. Eu sabia algo que eles não sabiam. O Bruno achava que se estava a vingar usando a minha mulher, mas não contou com uma coisa. Ele está a jogar contra um homem que sabe como funciona a mente humana. E eu ia usar esse conhecimento para transformar a vida deles no inferno, sem infringir uma única lei, apenas deixando-os destruir-se a si mesmos. O jogo tinha começado. Durante as 6 semanas seguintes, transformei a minha vida numa atuação digna de um prêmio. O Tiago, o marido traído e magoado, ficou trancado numa gaveta escura da minha mente, enquanto Tiago, o psicólogo clínico frio e calculista, assumiu o controle. Viver com a Sofia tornou-se um estudo de caso fascinante e doloroso. Eu observava-a mentir com a mesma facilidade com que respirava. Via-a esconder o telemóvel quando eu entrava na sala, notava o ligeiro tremor nas suas mãos quando recebia uma notificação e o brilho artificial nos seus olhos quando inventava reuniões de trabalho tardias. O mais irônico era que ela achava que estava a ser discreta, sem perceber que cada gesto seu gritava a sua culpa. Mas eu não estava apenas a observar, eu estava a começar a apertar o cerco. O meu primeiro movimento foi subtil, focado naquilo que muitas vezes sustenta a fantasia de um caso extraconjugal, o dinheiro. O Bruno, pelo que me lembrava das sessões e pelo que investiguei recentemente, não era um homem rico. Ele vivia de trabalhos esporádicos e ressentimento. A Sofia, habituada ao conforto que o meu trabalho proporcionava, era quem financiava os jantares e as estadias em hotéis boutique. Numa segunda-feira de manhã, liguei para o nosso gestor de conta e aleguei uma suspeita de fraude no cartão de crédito que a Sofia utilizava para as suas despesas pessoais. Pedi o bloqueio temporário e a emissão de um novo, que demoraria 10 dias úteis a chegar. A reação foi imediata. Nessa noite, a Sofia chegou a casa visivelmente irritada, queixando-se de um sistema bancário incompetente que a tinha envergonhado num almoço com clientes. Eu sabia que não eram clientes. Eu sabia que ela tinha tentado pagar um almoço romântico para o Bruno e o cartão fora recusado, forçando-o a pagar ou, pior, a deixá-la pagar em dinheiro vivo, quebrando o clima de sofisticação que ela tentava vender. Consolei-a com uma calma exasperante, dizendo que resolveríamos isso em breve, mas internamente, deliciei-me com a primeira fissura na sua fantasia perfeita. O romance é fácil quando o dinheiro é ilimitado, torna-se muito mais difícil quando a realidade financeira bate à porta. O segundo passo foi psicológico. Eu precisava de instalar a paranoia na mente do Bruno. Comprei um cartão SIM pré-pago, algo que não pudesse ser rastreado até mim, e enviei uma única mensagem para o número dele, que tinha guardado nos meus arquivos antigos. A mensagem era simples e brutalmente vaga: ela nunca vai deixar o dinheiro dele por ti. És apenas um passatempo. Não assinei. Não era preciso. Eu sabia que a insegurança do Bruno faria o resto. Ele era um homem que já tinha sido traído, um homem cuja autoestima dependia de se sentir superior a mim. Aquela mensagem era uma semente de dúvida que iria crescer e envenenar cada momento que passassem juntos. A tensão em casa tornou-se palpável. A Sofia estava mais nervosa, verificava o telemóvel obsessivamente, mas já não sorria para o ecrã. O Bruno devia estar a pressioná-la, a exigir provas de lealdade, corroído pela dúvida que eu plantei. Decidi então aumentar a parada com uma manobra de risco. Numa quinta-feira ao jantar, enquanto comíamos em silêncio, pousei os talheres e contei-lhe uma história inventada sobre um paciente. Disse-lhe que estava a tratar um homem chamado Bruno, que tinha uma obsessão doentia por vingança contra figuras de autoridade. Observei a cor a drenar do rosto da Sofia. As suas pupilas dilataram-se, a respiração falhou por um segundo. Perguntei-lhe inocentemente se ela estava bem, e ela gaguejou algo sobre o vinho estar demasiado forte. Ela estava aterrorizada. A coincidência do nome, o tema da vingança, tudo aquilo a fez questionar se eu sabia. Mas eu mantive a minha expressão serena, sem nunca acusar. Essa é a tortura mais eficaz, a incerteza.
Deixei-a marinar no próprio medo, sabendo que ela iria correr para os braços dele para desabafar, levando consigo todo o estresse e ansiedade para o seu refúgio romântico. O relacionamento deles, que deveria ser uma fuga leve e excitante, estava a tornar-se pesado, cheio de suspeitas e medos. O golpe de misericórdia desta fase veio quando anunciei uma surpresa. Disse a Sofia que sentia que estávamos distantes e que tinha marcado uma viagem de fim de semana para o Algarve, para o mesmo resort de luxo onde passamos a nossa lua de mel. Vi o pânico real nos olhos dela. Ela tinha planos com o Bruno para esse fim de semana, eu tinha lido as mensagens antes de bloquearem o acesso. Agora, ela estava encurralada. Se recusasse, levantaria suspeitas. Se aceitasse, teria de desmarcar com o Bruno, confirmando a mensagem anônima de que ela nunca me deixaria. Ela tentou inventar uma desculpa de trabalho, uma conferência de última hora, mas eu desmontei o argumento com um sorriso, dizendo que já tinha ligado para a chefe dela e conseguido libertá-la, como o marido atencioso que sou. Ela ficou sem saída. Teve de ligar ao Bruno, e eu pude imaginar a discussão do outro lado da linha. Naquele momento, eu não estava apenas a destruir o caso deles, estava a forçá-los a mostrar as suas verdadeiras cores. O Bruno mostraria sua possessividade e raiva, e a Sofia veria que o seu príncipe encantado era, na verdade, um tirano inseguro. Enquanto ela ia para a varanda fazer a chamada fatídica, servi-me de mais um copo de vinho. A primeira batalha estava ganha, mas eu precisava de ver a destruição com os meus próprios olhos. Eu sabia onde eles se encontravam para as despedidas dramáticas, e eu estaria lá, nas sombras, a assistir ao início do fim. O palco para o meu ato final não poderia ser mais perfeito, a gala anual de solidariedade no Convento do Beato, um dos eventos mais prestigiados da alta sociedade lisboeta. Durante anos, a Sofia adorou estas noites, desfilando com vestidos de estilista e sorrindo para as câmaras, desempenhando o papel da esposa troféu e da profissional de sucesso. Mas nesta noite, ela estava uma pilha de nervos. O meu jogo psicológico das últimas semanas tinha a deixado exausta, paranoica e isolada. Ela mal tocou no champanhe, os seus olhos varriam o salão incessantemente, como um animal encurralado à espera do predador. O que ela não sabia era que eu tinha convidado o predador para jantar. O golpe de mestre desta operação foi a simplicidade da sua execução. Na tarde anterior, utilizei o meu conhecimento técnico para enviar uma mensagem ao Bruno. Não uma mensagem anônima desta vez, mas uma que parecia vir do número privado da Sofia, utilizando uma aplicação de spoofing que eu sabia que um homem instável como ele não questionaria. A mensagem era um grito de socorro fabricado: o Tiago sabe de tudo. Ele vai anunciar o divórcio na gala e deixar-me sem nada. Ele vai humilhar-nos. Vem buscar-me. Assume o nosso amor à frente de todos. Estou pronta para ir contigo. Era a isca perfeita para o ego ferido e para a necessidade de heroísmo distorcido do Bruno. Ele não resistiria à oportunidade de me vencer publicamente e salvar a donzela. Enquanto os discursos sobre saúde mental e apoio familiar decorriam no palco, eu mantinha uma mão possessiva nas costas da Sofia, sentindo a tensão nos seus músculos. Eu sorria, cumprimentava colegas, aceitava elogios sobre o meu trabalho, enquanto contava os minutos. A atmosfera no salão era de sofisticação polida, o silêncio respeitoso apenas quebrado pelo tilintar de cristais e aplausos educados. E então, o caos chegou. O Bruno não entrou discretamente. Ele entrou como uma tempestade, passando pela segurança com a fúria de quem tem uma missão divina. Ele não vestia um smoking, estava com uma camisa amarrotada e um casaco que vira melhores dias, contrastando violentamente com a elegância do recinto. Vi o momento exato em que ele nos localizou. Os seus olhos fixaram-se em mim com um ódio puro, e depois na Sofia com uma possessividade doentia. Ele caminhou em direção à nossa mesa, e o murmúrio no salão cessou. Todos os olhares convergiram para nós. A Sofia ficou pálida como a morte. Ela tentou levantar-se, talvez para o interceptar, para impedir o desastre, mas as pernas falharam-lhe. O Bruno chegou à nossa frente, em vez de sussurrar, ele gritou. A sua voz ecoou pelas paredes de pedra antiga, carregada de triunfo e veneno. Ele declarou que tinha vindo salvá-la da minha tirania.
Ele gritou para toda a elite de Lisboa ouvir que a Sofia me desprezava, que ela passava as tardes na cama dele a rir-se da minha ingenuidade, a gozar com a minha profissão e com a minha masculinidade. Ele recitou, num delírio febril, frases que ela lhe tinha dito na intimidade, expondo a crueldade dela da forma mais crua possível. Diz-lhes, Sofia, ele berrou, agarrando o braço dela com força excessiva. Diz a este charlatão que o nosso amor é a única coisa real. Diz-lhes como planeamos gastar o dinheiro dele quando o divórcio saísse. O salão estava em choque absoluto. Ninguém se movia. A reputação da Sofia, construída ao longo de uma década, desmoronou-se em 30 segundos. Mas o mais fascinante foi a minha reação. Eu não gritei. Não o ataquei. Levantei-me lentamente, ajustei o meu casaco e assumi a minha postura clínica. Olhei para o Bruno não como um rival, mas como um paciente em surto. Com uma voz calma, mas projetada para que todos ouvissem, disse apenas que lamentava ver que ele tinha abandonado a medicação e que a sua obsessão por vingança o tinha levado a criar fantasias perigosas. Foi então que o Bruno perdeu completamente o controle. Ao perceber que a Sofia não se estava a atirar para os seus braços, mas sim a chorar de vergonha e terror, ele virou-se contra ela. A máscara de amante salvador caiu, revelando o homem agressivo que eu conhecia. Ele chamou-lhe cobarde, mentirosa e oportunista. Ele confirmou, aos gritos, que tudo não passava de um plano para me destruir, que ela era apenas uma ferramenta. A segurança finalmente interveio, imobilizando-o enquanto ele espumava de raiva, arrastando-o para fora do salão enquanto ele continuava a insultar a mulher que dizia amar. Quando o silêncio voltou a cair sobre o salão, era pesado, sufocante. A Sofia estava sozinha no meio da pista, a tremer, com centenas de olhos a julgá-la. Ela olhou para mim, à procura de um pingo de apoio, de defesa. Mas eu apenas a olhei com uma frieza absoluta. Eu não precisava de dizer nada. O Bruno tinha feito todo o trabalho sujo por mim. Ele tinha exposto a traição, a ganância e a falsidade dela, e ao mesmo tempo, tinha se desacreditado como um louco. Eu era a vítima estoica, ela era a adúltera cúmplice de um maníaco. Inclinei-me para ela, perto o suficiente para que apenas ela ouvisse, e sussurrei as palavras que selaram o seu destino, eu sabia que ele vinha. Fui eu que o convidei. O espetáculo acabou, Sofia. Virei as costas e saí do salão, deixando-a ali, no centro das atenções, destruída pelas verdades que ela própria tinha criado. Naquela noite, eu não perdi uma esposa, eu recuperei a minha vida, e assisti da primeira fila enquanto a justiça poética queimava tudo o que restava das suas mentiras. O checkmate foi brutal, mas foi, acima de tudo, libertador. O silêncio que se instalou no meu apartamento nas 48 horas após a gala foi o som mais puro que ouvi em toda a minha vida. Enquanto o telefone da Sofia devia estar a explodir com mensagens de escárnio, curiosidade mórbida e condenação, o meu permanecia desligado. Eu não precisava de ver as redes sociais para saber o que estava a acontecer, eu tinha escrito o guião, e os atores estavam apenas a seguir as suas deixas. Lisboa é uma cidade pequena, e a sua elite é uma aldeia ainda menor, onde a reputação é a moeda mais valiosa. Naquela noite, a Sofia tinha entrado em bancarrota moral e social, e a inflação do escândalo consumiria tudo o que restava. Passei os 2 dias seguintes a organizar a logística final da minha libertação. Foi um processo cirúrgico. Reuni-me com o meu advogado, um homem de confiança que já tinha preparado a papelada do divórcio semanas antes, baseada em provas irrefutáveis de infidelidade e gastos conjugais indevidos. A cláusula de comunhão de bens tinha as suas nuances, mas as dívidas que a Sofia contraiu em segredo para sustentar o estilo de vida do Bruno, e que eu agora expunha como prova de má gestão financeira, colocavam-na numa posição insustentável. Ela não sairia deste casamento apenas solteira, sairia endividada e sem qualquer alavancagem para negociar. Quando ela finalmente apareceu à minha porta, na tarde de terça-feira, a transformação era chocante. A mulher que sempre se orgulhou da sua aparência impecável, que nunca saía de casa sem a maquilhagem perfeita e um conjunto de roupa estudado ao pormenor, parecia agora um fantasma de si mesma. O cabelo estava desgrenhado, os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar, e vestia umas calças de treino velhas que eu não via há anos. Ela não tinha a chave.
Eu tinha mudado as fechaduras na manhã seguinte à gala. Toquei no intercomunicador e deixei-a subir, não por compaixão, mas porque o encerramento exigia uma última autópsia presencial. Ao entrar, ela parou no hall de entrada, olhando para as caixas de cartão perfeitamente empilhadas e etiquetadas que eu já tinha preparado. Eram os pertences dela. Roupas, sapatos, joias, livros. Tudo o que definia a Sofia que habitava esta casa estava ali, reduzido a volumes de cartão pardo. Ela olhou para mim, e eu vi a esperança desesperada nos seus olhos. Era aquela esperança manipuladora de quem acredita que as lágrimas podem lavar os pecados, que se ela parecesse suficientemente destroçada, o meu instinto de salvador e terapeuta iria despertar. Ela enganava-se. O terapeuta estava de folga, apenas o homem traído estava presente, e ele não tinha misericórdia para oferecer. Ela tentou aproximar-se, estendendo as mãos num gesto de súplica, começando um discurso atropelado e incoerente. Falou de arrependimento, de como foi manipulada pelo Bruno, de como teve medo. Tentou pintar-se como a vítima de um predador louco, ignorando convenientemente os meses em que participou ativamente na mentira. Ela chorou, dizendo que tinha perdido o emprego naquela manhã, que a agência de publicidade não podia manter uma diretora cuja vida pessoal se tinha tornado um meme nacional de mau gosto. Disse que os amigos, aquelas mesmas pessoas com quem brindava em jantares caros, não atendiam às suas chamadas. A mãe dela, uma mulher rígida e preocupada com as aparências, tinha lhe dito para não aparecer em casa dela até a poeira assentar. Ela estava sozinha, isolada e em pânico. Eu ouvi tudo em silêncio, encostado à ombreira da porta do escritório, mantendo uma distância física e emocional intransponível. Enquanto ela falava, eu analisava sua narrativa. Ela não estava a chorar porque me tinha perdido, ela estava a chorar porque tinha perdido o conforto, o estatuto e a segurança. Nem uma única vez ela perguntou como eu estava. Nem uma única vez ela mencionou a dor que me causou ao ridicularizar-me com um amante. O foco dela continuava a ser exclusivamente o seu próprio sofrimento, a sua própria vergonha. Era narcisismo ferido a tentar disfarçar-se de remorso. Quando ela finalmente se calou, esperando a minha absolvição ou pelo menos um abraço, eu falei. A minha voz saiu calma, baixa e desprovida de qualquer afeto. Expliquei-lhe, com a clareza de quem explica um diagnóstico terminal, a realidade da sua situação. Disse-lhe que sabia de cada cêntimo que ela tinha desviado das nossas poupanças para pagar hotéis e jantares. Disse-lhe que tinha os registros das conversas onde ela planeava o futuro com o Bruno usando o meu dinheiro. Revelei que a demissão dela não foi apenas azar, mas uma consequência direta das suas escolhas públicas, e que eu não iria intervir para salvar. Vi o choque no rosto dela quando percebeu que eu não era um espectador passivo da sua desgraça, mas sim o arquiteto da sua exposição. Ela tentou argumentar que eu tinha sido cruel, que a humilhação pública na gala tinha sido desnecessária. Foi a única altura em que senti uma pontada de satisfação. Respondi-lhe que a crueldade é uma questão de perspectiva. O que eu fiz foi apenas acender a luz. O que os convidados viram, o que o Bruno gritou, o que ela fez, tudo isso já existia no escuro. Eu apenas tornei a verdade visível. Se a verdade era feia, a culpa não era de quem segurava a lanterna, mas de quem criou o monstro. Entreguei-lhe um envelope pardo com os documentos legais e um cheque. O valor no cheque era irrisório comparado com o que ela esperava, mas era justo, correspondendo exatamente à parte dela nos bens líquidos, subtraindo as dívidas que ela tinha criado. Expliquei-lhe que aquele dinheiro deveria ser suficiente para ela alugar um quarto e recomeçar, longe daqui. Ela olhou para o papel, tremendo, percebendo que o estilo de vida de luxo tinha acabado naquele segundo. Não haveria pensão de alimentos, não haveria casa de férias, não haveria carro da empresa. Ela tentou uma última cartada, apelando aos nossos anos de história, aos momentos felizes, perguntando se tudo aquilo não significava nada. Olhei-a nos olhos e vi-a estranha ali dentro. A mulher que eu amava tinha deixado de existir no dia em que decidiu que eu não era suficiente, pior, no dia em que decidiu rir-se da minha devoção. Respondi-lhe que as memórias eram reais, mas pertenciam a um passado morto. O presente era feito de consequências. Apontei para a porta e para as caixas. Disse-lhe que tinha chamado um serviço de mudanças que estaria ali em 10 minutos para levar as coisas dela para onde ela indicasse.
Ela percebeu que não havia mais espaço para negociação. Apanhou o envelope, o rosto banhado em lágrimas de derrota absoluta, e saiu do apartamento sem olhar para trás. Quando a porta se fechou, ouvi o trinco a estalar. Foi o som definitivo de uma ruptura. Caminhei até a varanda, olhei para o Tejo que corria lá embaixo, indiferente aos dramas humanos, e respirei fundo. O ar nunca me tinha parecido tão limpo. A Sofia tinha ido embora, levando consigo a mentira em que vivíamos. Restava-me agora a tarefa mais difícil, reconstruir-me a partir dos escombros, mas pelo menos agora, o terreno estava limpo. 6 meses passaram desde aquela noite fatídica no convento do Beato, e Lisboa parece uma cidade diferente quando observada através de olhos que já não procuram ilusões. Mudei-me do nosso apartamento espaçoso na Lapa para um loft mais modesto, mas com personalidade, numa zona antiga de Alfama. As janelas agora abrem-se para ruelas estreitas e vizinhos que conversam alto, uma autenticidade crua que contrasta com o silêncio estéril e polido da minha vida anterior. Durante as primeiras semanas, o silêncio era ensurdecedor. Eu estava habituado ao ruído de fundo de um casamento, mesmo que fosse um casamento baseado em mentiras. Mas, com o tempo, aprendi a apreciar a quietude. Era o som da verdade. Ninguém estava a atuar dentro destas 4 paredes. A minha vingança, se é que lhe posso chamar assim, não terminou com a expulsão da Sofia. A verdadeira vingança foi ver como a vida se encarregou de equilibrar a balança sem que eu precisasse de levantar mais um dedo. As notícias chegam-me através de conhecidos comuns que ainda tentam manter a diplomacia, ou simplesmente através da inevitável rede de coscovilice da cidade. O Bruno, aquele homem que jurou destruir-me, acabou por se destruir a si próprio. A sua explosão pública na gala não foi apenas um embaraço social, foi o fim da sua carreira. Soube que enfrentou processos por agressão e perturbação da ordem pública, interpostos pela organização do evento. Sem dinheiro, sem credibilidade e consumido pela sua própria raiva, ele desapareceu para o interior do país, tornando-se uma nota de rodapé irrelevante na história de todos nós. Quanto a Sofia, o destino foi talvez mais cruel, porque foi banal. A mulher que sonhava com uma vida de luxo e paixão cinematográfica trabalha agora como assistente numa loja de roupa num centro comercial nos arredores de Lisboa. Vi-a uma única vez, por mero acaso, numa tarde chuvosa de terça-feira. Eu estava no meu carro, parado num sinal vermelho, e via na paragem de autocarro. Ela parecia mais velha, os ombros curvados sob o peso de um casaco que já tinha visto melhores dias, o olhar fixo no chão molhado. Não havia brilho. Não havia arrogância de quem se achava mais esperta do que o marido. Havia apenas cansaço. Naquele momento, procurei dentro de mim alguma satisfação, algum resquício de raiva ou até mesmo de pena. Mas não encontrei nada. Apenas uma indiferença vasta e tranquila. Ela era apenas uma estranha que partilhara minha cama e a minha vida, uma atriz cujo contrato tinha terminado. O sinal mudou para verde e eu avancei, deixando-a para trás no espelho retrovisor, tanto literal como metaforicamente. Dediquei este tempo de solidão a escrever. O que começou como um diário terapêutico transformou-se num livro que está prestes a ser publicado, A Anatomia da Máscara, Recuperar a Identidade após a Traição. Não é um livro sobre como salvar casamentos, é um livro sobre como salvar-se a si mesmo quando o casamento é uma farsa. Escrever foi o processo de cauterizar a ferida. Tive de revisitar cada sinal que ignorei, cada intuição que sufoquei em nome do conforto. Percebi que, de certa forma, eu também fui cúmplice. Eu permiti a mentira porque a verdade era inconveniente. Eu aceitei a performance da Sofia porque ela validava o meu ego de homem bem-sucedido. A minha cura só começou verdadeiramente quando aceitei a minha cota de responsabilidade na cegueira, mas sem aceitar a culpa pela maldade dela. A minha prática clínica também mudou. Já não tenho paciência para as pequenas neuroses de casais que apenas querem validar as suas queixas. Tornei-me mais direto, mais incisivo. Procuro a verdade, por mais dolorosa que seja. E foi num desses seminários sobre honestidade radical que conheci a Helena. Ela não é o tipo de mulher que o antigo Tiago teria notado. Ela não se veste para impressionar, ri alto demais e tem uma franqueza que roça a brutalidade.
Ela é arquiteta, reconstrói edifícios antigos respeitando a sua estrutura original, tal como eu estou a tentar fazer com a minha vida. O nosso primeiro encontro não foi um jantar romântico à luz das velas, mas uma caminhada longa e ventosa junto ao Tejo. Não houve jogos, nem insinuações calculadas. Falamos sobre as nossas cicatrizes como dois veteranos de guerra que comparam medalhas. Contei-lhe tudo sobre a Sofia, sobre o Bruno, sobre a vingança fria que orquestrei. Ela não ficou chocada, nem tentou suavizar o que eu fiz. Olhou-me nos olhos e disse que a integridade é cara, e que por vezes temos de queimar a floresta para que algo novo possa crescer. Pela primeira vez em anos, senti que estava a ser visto, não pelo que eu podia oferecer, mas pelo que eu sou, um homem imperfeito, magoado, mas inegavelmente real. Hoje, enquanto estou sentado na varanda do meu novo apartamento, a ver o sol pôr-se sobre o Rio Dourado, compreendo finalmente a lição que a vida me forçou a aprender. A traição da Sofia não foi uma tragédia, foi uma libertação. Ela libertou-me de uma vida de fingimento. O plano do Bruno, desenhado para me humilhar, acabou por me dar a oportunidade de mostrar a minha verdadeira força. Eles queriam que eu fosse a vítima, o marido corno e patético, mas transformaram-me no autor da minha própria história. A moral disto tudo não é que o crime não compensa, ou que os maus são sempre castigados, embora neste caso tenham sido. A moral é que a verdade, por mais devastadora que seja, é o único alicerce sobre o qual se pode construir uma vida que vale a pena. A Sofia escolheu a fantasia e acabou sem nada. Eu escolhi a realidade, por mais dura que fosse, e acabei com tudo o que importa, a minha dignidade, a minha paz e a liberdade de ser eu mesmo. O telefone toca dentro de casa. É a editora, provavelmente com notícias sobre o lançamento do livro, ou talvez seja Helena a perguntar se quero jantar. Levanto-me da cadeira, sentindo o ar fresco da noite no rosto. Não tenho medo do futuro. Já não preciso de controlar cada variável, nem de analisar cada palavra à procura de mentiras ocultas. Aprendi a confiar novamente, não cegamente como antes, mas com a sabedoria de quem sabe que a confiança é um presente que se dá aos outros, mas cuja chave deve permanecer sempre no nosso bolso. O psicólogo da vingança reformou-se. Agora, sou apenas o Tiago, e pela primeira vez em 41 anos, isso é mais do que suficiente. Fecho a porta da varanda, deixando a noite lá fora, e entro na luz quente da minha casa, pronto para o que vier a seguir.